posso dar spoiler do que ela quer falar. Acho que agora deu certo. Ah, aqui, bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. É. Já que nós estamos empolgadas e já tem 85 pessoas, eu acho que... Travista! Né? É. O que você acha? Eu acho excelente. Gente, olha só, vocês que estão aí. Eu falei para a Dilce o seguinte, que esse negócio de live às 17 horas é o chá da 5. Foi Então a verdade. gente combinou tomar chá. Ó, eu preparei assim de modo inglês, Raquel, ó, inglês. Aí é o modo brasileiríssimo. Aqui, ó, Carmen Miranda. De que é o seu chá? De que é O meu é de hortelã, camomila e maçã. Uau, o meu é de gengibre com limão. Ah, que delícia! E você sabia que gengibre ajuda na imunidade? Então... Não, sabe? É, aqui em casa. E olha só o que eu tô usando. Ai, que linda! Olha, esse anel, galera, foi a Raquel que me deu, ó. Assim, ó. Olha só. É uma borboleta com uma pérola. Então, quando ela me deu esse anel, ela profetizou sobre a minha vida que os desgastes da vida, as dores da vida, as dificuldades da vida, era como aquilo que acontece, né, com a pérola. Que a pérola, para ser feita, né, Raquel, ela precisa passar pelo aquele processo de ser... A ostra é machucada, né? Machucada. Então, a Raquel profetizou sobre a minha vida. Eu lembro um dia... É uma areia, né? Hã? A pérola era uma areia. Era uma areia, isso. Sentada em cima de uma cama. Sempre que eu me encontro com essa mulher, ela deixa uma chave para a minha vida. Então, eu falei para Amanda, eu queria que ela fosse uma das nossas primeiras convidadas do Brasil. Só a Amanda que entrou aí na sua frente. Falou, não, deixa eu primeiro. Entendeu? Mas você está sendo a nossa primeira convidada do Brasil, porque eu sei que você sempre deixa chaves para o Brasil. E todas as vezes que nós temos conversa, que seja dentro do carro, que seja lá em casa, quando ela dorme aqui em casa, gente, às vezes quando ela vem. Agora eu estou preparando o quarto de hóspedes de novo. Você acredita que hoje eu estava montando o quarto de hóspedes? Então, quando você vem, já tem de novo cama aqui, aí você vai dormir e profetizar. Então, eu estou dando uns minutinhos para a galera ir entrando. Tá, então, gente, vai falando se tá bom aí o som, a imagem. Mas deixa eu ver o que o pessoal tá achando. Vamos ver. Diz que o pessoal tá pedindo para você abaixar um pouquinho o seu som. Raquel, mas o som de quê? Microfone? Vê se tá bom, sim. Tá bom, gente? Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou. Ficou assim. Ficou perfeito, o pessoal tá dizendo aqui. Tá ótimo. Está dando um pouquinho de eco. Deixa eu ver aqui. Vamos ajustando. Vamos falando. Para a galera entrar, né? Gente, quem gosta de chá aí, vai falando para nós quem gosta de chá. Gente, traz um chá para comunhão, menina. Chá da 5. Não, mas o que tem a ver com o meu problema? Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Que vamos começar então, hein? Olá. Podemos começar? Podemos. Tá bom para vocês o som, gente? Só sinaliza assim. Hello. Agora sim, melhorou. Tá ótimo. Deixa eu ver se melhora isso aqui. Peraí. Tá melhor. Melhorou. Tá bom? Oi, Tê. A Tê gosta de chá. Que chá que você toma, Tê?
Eba! Então, beleza. Eu acho que tá bom, Raquel. Qualquer coisa eles né? sinalizam e a gente vai melhorando. A gente dá uma parada. Então, amiga, eu gostaria muito, nós já conversamos um pouquinho, que bom, seja bem-vinda, Bia. E eu gostaria muito de ouvir o seu coração para esse tempo. Eu sei que você é como uma daquelas pessoas da tribo de Sacada, aqueles líderes, né? Você e o Cote são pessoas que leem os tempos. E vocês são estrategistas espirituais para a economia, para a política. E eu gostaria de ouvir você sobre a leitura que você está fazendo desse tempo. Você já compartilhou algumas coisas comigo. Um pouco, né? Compartilhar então, aqui primeiro hoje. eu queria te dizer que isso eu não tinha te falado antes em off, né? Mas sobre o tema do Modeladas, que eu achei muito profético. Uau. Você não tinha noção. Porque ouse governar é diferente de só governar. Verdade. Verdade. Ouse governar significa você dominar uma situação de perigo. Uau! Uau! Você enfrentar uma situação difícil. E a gente nem imaginava que a gente ia ter que ousar ao ponto de adiar Modeladas. É verdade, passar por isso, né? Então eu penso que até esse tempo de quarentena vai estar nos preparando para fazer uma releitura daquilo que Deus quer que a gente ministre sobre o novo tempo do governo. Uau, uau, que boa palavra. Tem uma outra forma de liderar. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Uau, uau. Então, eu assisti um summit, Leadership Summit, de um líder da igreja Life Church, nos Estados Unidos. E ele era um pastor de uma igrejinha muito pequenininha, numa garagem. E ele não tinha muitos recursos, ele queria que a igreja crescesse, ele queria uma estratégia. Mas no meio daquilo ali, a esposa dele teve que ir para o hospital para ter filho. E ele não tinha quem, estava na hora do culto, não tinha uma outra pessoa para pregar. E ele falou assim, eu não tenho outro recurso a não ser, eu vou pregar pelo celular e vocês passam aí para todo mundo. Uau. Foi o primeiro líder que ousou fazer um culto através dessa tecnologia. Mas não foi um insight dele. Foi porque a pressão levou ele a isso. Sim. E a partir disso, uma igrejinha de 20 pessoas se tornou 200 mil pessoas. Uau, uau. Porque a mensagem dele espalhou. E ele falou, uau, uma dificuldade minha não precisou de nenhum recurso financeiro, só precisou de uma dificuldade para Deus me dar a estratégia que ele tinha para mim. Então, falando nisso, ele fala sobre pensar dentro da caixa. Uhum. Porque a gente ouve falar muito sobre pensar fora da caixa. É verdade. E pensar fora da caixa é um desafio pessoal, mas não é uma pressão. O pensar dentro da caixa exige uma pressão. Se você está sob uma pressão que você não tem para onde correr, você tem que tirar uma criatividade de dentro de você. E é isso que a gente está passando hoje, é esse tipo de confinamento. O confinamento está fazendo a gente se reinventar. E aí, por exemplo, eu estou achando fantástico o que está acontecendo com a Igreja de Cristo no mundo. Porque hoje a gente não tem fronteira geográfica. Há pouco tempo eu fiz uma live com uma pastora da Espanha. Uau, olha aí. E agora vai começar isso. Nós não temos fronteira. Quer dizer, parece um paradigma. Nós estamos confinados, mas nós estamos atravessando oceanos. Uau, então uau. Isso é fantástico. Agora, o que está acontecendo? Está todo mundo fazendo live,
Tá todo mundo fazendo culto, só que tá começando a ficar muito igual. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça leitura. Qual que é a leitura que Deus tem para a CN? Por exemplo, esse quarentena que vocês estão fazendo é fantástico, porque é da CN. Ninguém pensou em fazer uma quarentena de live. Vocês estão fazendo líderes 24 horas por dia através de lives. Isso é fantástico. Agora, por outro lado, os cultos estão sendo o mesmo, só que tá online, né? Uhum. Só que você tem que pensar o seguinte: você está entrando na minha casa, você está entrando dentro das casas. Então imagina, para a pessoa que está dentro de casa, você entrar, bater na porta dela e entrar com uma banda, com microfone e começar a gritar. Você não está falando para multidão, você está falando para a família. Uau! Então você fazer essa leitura de que você está entrando dentro da minha casa, você vai ter que, de uma certa forma, nós estamos inovando, resgatando valores antigos. Porque o que está acontecendo, a gente está voltando à comunidade, à época dos apóstolos, que as igrejas dentro de casa, só que com essa tecnologia. Você entende? Uau, muito, muito. Trazer a igreja para dentro de casa, né? Para dentro de casa. Quer dizer, a gente tem que voltar a falar sobre perdão, reconciliação, educação de filhos. Porque esse é o contexto hoje. Está todo mundo dentro de casa. Eu acabei de ver o Theo Ayashi falando sobre o que eles estão contabilizando de quantidade de pessoas, de abortos que estão deixando de serem feitos por causa do confinamento. 116 mil crianças deixaram de ser abortadas por causa do confinamento. Uau! Então é muita coisa nova que está acontecendo. E eu acho que a gente precisa ter isso daqui, sabe? É tomar chá junto, é papear, é trazer a pessoa para a sala. Nós estamos numa sala, batendo papo. É verdade. A outra coisa que eu falei, por exemplo, é por que se eu estou dentro de casa e você está entrando na minha casa, por que eu vou ficar de pijama? Sem maquiagem, sem perfume? Uai, eu não apronto para meu marido, né? Para você está entrando dentro de casa, eu tenho que me aprontar. Eu tenho que deixar o ar mais alegre. Concorda? Super concordo. E então nós estamos agora de casa para casa, né? O poder do grupo pequeno, né? Isso foi muito importante que você colocou, né? Você tem que fazer cultos online, não para multidão, né? Mas as pessoas têm que receber dentro da sua casa, né? Como se fosse personalizado. Olha, estou falando para vocês 5 pessoas e não para 2.000 pessoas aqui, né? Exatamente. Muito, muito pontual, porque às vezes nós estamos acostumados com as multidões, né? Nós estamos pensando que a linguagem é a mesma, mas então a gente precisa se adequar, inclusive, para a linguagem, né? Como foi seu café da manhã, como foi sua tarde, como foi seu dia. Exatamente. Né? Por quê? Porque as pessoas estão recebendo você na beira do fogão, sentada no sofá, ou igual, eu tô aqui, ó, na minha área gourmet, você tá aí dentro da sua casa, né? Então, todos esses dias que eu estou gravando aqui, esses 40 dias, vai ser em algum ambiente de casa, né? Exatamente. E querendo ou não, as pessoas elas estão sentindo falta disso. Eu vi, por exemplo, de repente tem que ter uma live para pessoas que moram sozinhas. Tem muita gente que mora sozinha e está isolado e está em depressão, entendeu? Às vezes tem que ter palavra para essas pessoas também. Olha, você que está sozinho, vamos tomar um café aqui na live, né? Levanta, conta uma piada, vamos rir, vamos pensar em coisas boas, gente. Coisa ruim tem todo dia. Vamos falar em coisas boas. Vamos alegrar o coração das pessoas. Vamos, às vezes, oferecer uma flor aqui online para as pessoas, né? Uau, que lindo! Eu Vamos gostei fazer disso. com que o ambiente seja mais próximo, apesar de a gente estar longe. Na verdade, nós estamos mais próximos. É verdade, pode ser o ponto de encontro online, né? O seu momento de encontro online, o seu social online, né? Exatamente.
Uau, muito, muito importante. E que palavras, Raquel, tem ficado assim para você? Que palavra de Deus tem ficado para você nesse tempo? Eu sei que você é uma pessoa super sensitiva, profética, profunda, porque você analisa os tempos e Deus sempre fala com você antecipadamente. O que tem ficado dentro do seu coração como direção de Deus? Além dessa questão que você já colocou, de que a igreja, né, precisa ser mais pessoal, mais próxima. Mas eu sei que você pensa muito Brasil e você pensa muito mundo. Como está essa visão sua para o Brasil, para o mundo? Aonde a gente tem que se reinventar? O que você tem como sugestão? Tem me vindo muito aquela palavra, eis que coisas novas estão vindo à luz, né? Então, tudo meu está relacionado à mulher. Então, eu vejo que a gente está passando uma situação como se a gente estivesse grávida para dar à luz. Uau! Está doendo. Eu estou em trabalho de parto. Está doendo. E quando dói, a gente fica triste. A gente acha que vai morrer. É verdade. A gente grita. E às vezes não tem muita gente perto. Mas vai vir à luz algo muito especial. Eu creio de todo meu coração no avivamento. Porque o que está acontecendo é que nós estamos nos aproximando, por incrível que pareça, esse isolamento está levando a gente a nos aproximar, mas também a renovar os nossos valores, né? Sim. A gente está refletindo sobre, não só a gente, o mundo inteiro, né? E pessoas estão se convertendo. Então, eu acho que quando a gente sair dessa, a gente vai ter trabalho dobrado. Eu acho que a gente vai ver coisas muito boas, como a empatia, a compaixão. As pessoas vão querer abraçar mais, vão dar mais valor à vida, às coisas simples da vida, que é importantíssimo. Então, eu tô com muita expectativa de que, no final de tudo, nós vamos sair melhor dessa. Eu tenho mesmo essa convicção. Né? Lógico, toda guerra tem baixas. Isso faz parte de toda guerra. Vai ter baixas. E a gente vai ter que fazer a leitura de que essas baixas... Eu ouvi alguém dizendo que os idosos, por exemplo, estão morrendo como heróis. Né? Então, são baixas que, tipo assim, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, eu não acho que nenhuma morte vai ser em vão. Todas as mortes vai ser uma semente que vai produzir fruto de vida, de muita vida. Então, essa é a minha expectativa. Uau! A outra coisa também que eu vejo que está sendo assim muito... O pessoal está cansado de fake news, é a gente divulgar a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é o seguinte, eu vi quem foi que falou, gente? Esse Greg Groeschel, que é esse pastor, ele falando o seguinte: todos nós somos portadores de alguma coisa. Todos nós. Mesmo de longe, você pode não estar perto de mim, não pegar uma gripe, mas de longe eu posso portar ou fé ou medo. Uau. Qual que você vai escolher ser portador? Da fé ou do medo? Então a gente tem que se armar de ser portadores das boas novas, de paz, que a coisa vai melhorar, de vida, de fé. A gente tem que injetar fé nas pessoas, né? Eu não estou só em expectativa no Brasil, não, sabe disso? Eu estou com muita expectativa na minha própria vida. Eu quero sair desse casulo uma borboleta que polariza a natureza, que vai dar frutos, que vai trazer coisas novas. Eu estou muito atenta, eu estou ouvindo Deus, eu não estou parando. A gente está isolado, mas não está parado. A gente está fazendo acontecer. E a gente não pode morrer e nem portar o medo nas pessoas. É isso que eu penso. Eu super concordo, amiga. Eu acredito que se você vai pensar aí, como você falou, no casulo, na borboleta, aquele tempo que a lagarta está ali dentro do casulo, né? Parece que não tem um resto de vida fora do mundo. O mundo dela só é aquele casulo, né? Então, de repente, nós estamos nos nossos casulos, mas
é aquele momento do casulo da borboleta que fortalece as asas dela, que dá a ela uma nova natureza, que dá a ela até novos valores, né? Porque antes o valor dela era andar, ou o modus operandi dela se arrastar, né? E agora ela vai voar. Então, uma coisa que você falou que tem mexido muito comigo, que acho que eu falei nos 3 últimos dias, é que eu penso que essa forma de reclusão, ou de casulo, ou esse bunker, não sei, isso que nós estamos vivendo, de termos que ficar mais parados na rotina do dia a dia e da família, está revendo nossos reais valores e princípios. Porque às vezes a correria do dia a dia, tantas reuniões, tantas viagens, tanto isso, tanto aquilo, você passa pela sua vida, você não vive a sua vida, você apenas passa por ela por causa das inúmeras demandas. Mas quando nós temos que tá junto e tem tempo para o café da manhã, tem tempo para olhar nos olhos, tem tempo para pentear o cabelo das crianças, tem tempo para fazer uma comida para o marido, tem tempo para lavar as louças, lavar a casinha dos cachorros, ou então tem tempo para você olhar os e-mails todos, tem tempo para conferir a caixa de WhatsApp, tem tempo para dar uma folheada. Nós estamos tendo tempo de lavar a mão. Eu nunca tinha percebido como minha mão era. Toda hora eu tô olhando, gente, olha, tem essa mancha, eu nunca tinha visto essa mancha. Olha, minha unha tá melhorando. Boa! A gente está se conhecendo mais. É verdade, e é isso que eu tenho pensado. Foi tão incrível você falar aqui sobre valores, porque eu tenho pensado que essa é uma época que nós estamos revendo valores mesmo. Essa é uma época que nós estamos vendo aquilo que é real, porque às vezes nós estamos com pilares ou apoiados em certas coisas que não são reais, ou então que nem são tão importantes. E eu acredito que a gente vai sair desse período com aquilo que é importante. Nós vamos ver que às vezes a vida não precisa de tanta coisa. Ou então que às vezes a vida precisa de certas coisas que nós estávamos ignorando, né? É verdade, é verdade. A outra coisa também que eu até eu achei interessante é o seguinte: as redes sociais, elas espalharam muitas fake news, muitas falsas imagens. Porque as pessoas tiram foto e colocam como se elas fossem aquilo, fazem Photoshop. Mas quando a gente fala ao vivo, a gente se conhece de verdade, porque a boca fala que o coração está cheio. Não tem como eu mentir o que eu realmente sou. Você entendeu? Então, essas lives vai fazer com que a gente se conheça de verdade. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Menos fake. As lives não dá para fazer filtro, né, Alice? Não dá para pôr filtro. Aí, ó. Lives, né? Viu, gente? Uau, gostei disso, amiga. Gostei muito disso. E sabe, hoje eu e o JB estávamos conversando na hora do almoço sobre aquele texto da solicitude da vida, lá de Lucas. Ele sempre foi um texto que falou muito comigo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, né, pela oração, pela petição ou pelas ações de graças, as vossas necessidades, né? Nós temos isso também em outras cartas de Paulo. Mas aquele texto fala, olha, você é muito mais importante que o pardal, que o lírio do campo. E se todos eles recebem suprimentos, né? Fala que eles são comparados a Salomão e nem Salomão teve tanta glória como eles. Então, aquele texto para mim é tão especial porque ele está falando, você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Eu cuido dos lírios, eu cuido dos pássaros. Os pássaros não estão morrendo de fome, né? Deus está suprindo os pássaros, os lírios não estão deixando de desabrochar, porque Deus está suprindo a eles, né? Então, que nós não deveríamos andar preocupados, porque fala que a preocupação, aquele texto fala, é uma coisa dos pagãos. São os pagãos que andam preocupados com o que vão comer ou beber amanhã. E essa época foi uma época que, às vezes, nós ficamos com esses pensamentos dos pagãos, né? Na cabeça, porque nós ficamos, será que o dinheiro dá 2 meses? Né? Natural. Será que o dinheiro dá 2 meses? Será que as compras dão 1 mês? Será que o corona não vai
me pegar. Hoje eu estava dando uma olhada nesse livro, eu sei que vai sair aí ao contrário, eu acho, né? A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Uau! E ele estava falando aqui que tem 7 medos, os 7 principais medos, que é o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Então, olha, isso são medos que ficam tentando aprisionar as nossas mentes exatamente nessa época que estamos vivendo isso. E quando eu estava lendo isso aqui, eu contrastei exatamente com esse texto de Lucas da solicitude da vida. Por quê? Porque eu acredito que os pensamentos virão de medo, mas nós é que vamos escolher os pensamentos que vão habitar, né? É verdade, é verdade. A escolha é nossa. A escolha é nossa, daquilo que a gente vai deixar florescer na nossa mente, daquilo que a gente vai deixar multiplicar. O JB hoje de manhã me contou uma experiência interessante. Ele falou, olha, hoje de manhã eu levantei e comecei a ler muitas notícias ruins. E aí, não sei, a minha frequência baixou. Ele falou, não, disse, eu vou fazer uma live daqui a pouco e a minha frequência tá baixa. E ele começou a me contar coisas, e eu fiquei um tempo lá na sala ouvindo ele, não, mas vai dar certo por aqui, vai dar certo. Ainda bem que ele tem essa live com Cláudio Duarte. Ele falou, não, eu de Deus! Ele falou, eu vou falar de humor, e humor vem de umidade, humor vem de humilde e tal. Mas para você ver, às vezes a simples questão de estarmos lendo muita coisa negativa, isso baixa a nossa atmosfera, né? Ontem eu estava conversando com um médico, ele é ortomolecular, e ele estava falando para mim sobre a frequência. E ele falou, Dirce, as notícias ruins, ela tem uma frequência baixa. Ela baixa até a nossa imunidade. Porque ele falou que intoxica o cérebro e isso pode baixar até a nossa imunidade. Que o estresse, os pensamentos negativos, aquilo que ficamos remoendo, baixa a imunidade. Então, se a gente baixa a imunidade, é o que o coronavírus está querendo, né? É tudo que ele quer. A gente faz um serviço. E pensamentos ruins, estresse, aquilo que a gente guarda dentro de nós, que o Cote e você falam tanto sobre isso, são coisas que prejudicam, né? Eu sei que vocês falam muito sobre doenças psicossomáticas, né? E que elas vêm de quê? De pensamentos e de sentimentos não resolvidos, né? E elas somatizam no corpo. Somatizam no corpo. E pensando em isolamento, você está falando de Paulo, né? Todas as cartas de Paulo que nos alimentam hoje foram escritas no isolamento. Uau, foi verdade. Você começa a escrever seu livro, hein, Dirce? Amém. Tô aqui, viu, Amanda? Me ajuda aí. Escreve aí. A Amanda nada. Não, ela vai me ajudar. Ela edita só. Ela só edita. É porque eu tô falando pra ela, Amanda, você tem que ficar aqui. Já, a gente vai usar. É porque ela deu essa palavra. Ela, olha, vamos usar esse confinamento e agora vamos entregar o livro aí. Escrever. Eu acho que a gente pode. Essa sua, Raquel, sobre o que foi que escreveu no confinamento, né? Uau! O que foi que José fez durante 7 anos de vacas gordas? Reservou alimento para o tempo de confinamento, de fome no mundo. Vamos preparar alimento para o mundo agora. Uau! Estamos confinados. Temos tanto para receber de Deus e orar. E a gente pode dar depois isso. Ó. Vamos escrever um livro. Aí, ó. Vamos virar um apóstolo Paula. Apóstolos Paulas, né? Olha, e tem alguém escrevendo aí que o confinamento vai gerar pérolas. O confinamento é isso aí. Ó, calma aí. Período de confinamento fazem nascer pérolas. Ó, Raquel, que lindo. Sou Bianca. Que lindo isso aí. Viu? Muito forte essa palavra mesmo sobre o confinamento. Ou seja, nós vamos poder ter novas possibilidades de fazer novas coisas que não faríamos se a vida tivesse na correria, né, Raquel? Exatamente. E às vezes a gente vai se surpreender daquilo que a gente é capaz. Você fala muito sobre isso, aquilo que está dentro de nós. Às vezes nem nós conhecemos, mas nós vamos descobrir
É né? verdade. Eclesiastes fala que Deus colocou no nosso coração um segredo para que a gente descobrisse. Que a gente possa se descobrir nesse tempo e Uau, trazer uau. coisas preciosas para fora. Tesouros escondidos, né? Como a Bíblia Tesouros diz. escondidos. Essa é uma Aqui, boa ó. oração. Uau, vamos orar É. sobre isso hoje, para vir para fora, redundante, mas os tesouros escondidos que estão dentro da nossa vida, né? Dentro de nós. Uau, uau, que lindo, que lindo. E o que mais que você queria deixar como uma mensagem hoje para esse pessoal que está nos ouvindo? A gente pode encerrar aí daqui uns 10, que a gente começou 10 minutos antes, já estamos aí a Olha, meia hora. eu acho que a gente está numa situação de viver coisas simples, né? De voltar para a cozinha e fazer um almoço, sentar na mesa com a família, de maquiar, de brincar, de fazer piada, de descontrair. A mulher, ela é aquela que nutre o lar, né? O homem da casa, ela transforma a casa em lar. Então, depende da mulher fazer com que o lar seja um ambiente mais agradável, a atmosfera mais leve, né? Talvez, às vezes, a gente mesmo perceber quando o marido está assistindo muita coisa ruim, a gente ir lá e desligar a televisão. A gente tomar a iniciativa de deixar o ambiente mais agradável. Eu acho que não tem coisa muito difícil para a gente fazer nesse tempo, não. É tudo muito simples. Às vezes até, não tem diarista, pega a vassoura, varre, começa a redescobrir aquilo que você fez anos atrás, né? Ensina seu filho, vem cá, vamos limpar aqui. Eu acho que o que eu quero deixar é isso, é redescobrir o prazer das coisas simples, de deixar o lar um ambiente agradável de se viver. Uau, que palavra, Raquel. Uau, que palavra. Redescobrir e as formas simples de viver a vida, né? Sem ser com peso, sem ser com mochilas pesadas, né? E talvez sem ser rixosa, por favor. Ninguém rixosa, gente. Sim, não vamos ficar rixosa. Somos as responsáveis. Tá difícil, vamos rir. Isso, somos as responsáveis pela atmosfera, né, Raquel? Exatamente. Da casa, né? Então podemos mudar isso. Então eu queria que você orasse conosco aí. E eu queria, eu pensei de podermos orar hoje sobre essa questão de Deus tirar esses tesouros e esses segredos, como você disse, que está dentro de nós e que de repente ainda não veio para fora. E essa hora da pressão, essa hora de viver o simples, de procurar a dracma perdida, né, vai nascer novas coisas dentro, de fora, de dentro para fora, né? Amém. Bem, vamos sim. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor Deus, para todas as mulheres que estão nos assistindo, aquelas que não estão também, mas que são cristãs, Senhor Deus, que nós possamos dar bom exemplo. Paulo fala que a mulher crente, ela salva o marido, ela santifica o lar. Senhor Deus, eu oro que nós possamos ser essas mulheres, filhas de Deus, pacificadoras, que possam trazer esse ambiente agradável dentro do lar. E também, Senhor Deus, oramos que o Senhor possa nos dar graça para descobrirmos essa riqueza que está dentro de nós. Que nós possamos ousar coisas novas. Às vezes, a gente só vai descobrir o que está dentro de nós quando nós ousarmos tentar escrever alguma coisa, tentar pintar, tentar cantar, quem sabe, Senhor Deus, ou fazer algum prato e começar a gostar de cozinhar. Senhor Deus, nós oramos, Senhor Deus, que é o que está escondido de dom em nós. Aquela criatividade que o Senhor colocou dentro de nós. Essas riquezas, que elas possam ser descobertas dia após dia, durante esse tempo de confinamento. Para que quando a gente sair desse confinamento, nós possamos ser como essas borboletas que saem do casulo. Possamos voar maravilhosamente, com leveza, sem peso e com beleza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pai, eu quero concordar com essa palavra que a Raquel lançou hoje, que os tempos de confinamento vão trazer riquezas, livros, vão trazer textos, vão trazer pesquisas, vão trazer
coisas que estavam guardadas dentro de nós para essa hora. Eu quero me unir àquela palavra de Esther que diz: será que não foi para esse tempo que você nasceu? E eu acredito que todos os aprendizados da vida que nós tivemos até aqui, junto com a energia que está dentro de nós, com a comunhão, com aquilo que nós aprendemos com o Espírito Santo nesse tempo, com aquilo que aprendemos com os nossos devocionais, com os nossos mentores, nós vamos reorganizar tudo isso nesse tempo agora que nós podemos parar para saborear um café, saborear um chá, para tomar café com a nossa família. Nós vamos organizar esse material todo que temos para dar vazão a algo novo, como a Raquel disse, para dar vazão a algo maior e para dar vazão a algo novo, para que quando sairmos desse casulo, nós possamos entregar ao mundo um produto, um serviço, uma mensagem, um livro, um discurso, ou uma ideia, ou alguma coisa que foi planejada durante esse período, mas de forma totalmente inovadora. Então, nós oramos por isso, para que cada dia possa chegar para nós uma ideia daquilo que o Senhor tem para despejarmos no mundo após essa época desse casulo. Eu quero abençoar cada uma dessas mulheres e a minha vida, da Raquel, que estivemos por aqui hoje, das amigas do Brasil, e declarar que esse tempo, por mais desconfortável, porque não deve ser fácil para a lagarta ficar ali, ela só rastejava, mas de repente ela tem que ficar parada por um tempo ali dentro daquele casulo, sem se comunicar com o mundo. Não deve ser fácil para ela. Mas, Senhor, que lindo, que depois desse tempo que ela parou, depois desse casulo, ela não precisa rastejar, ela vai voar. Então, Pai, eu acredito que em cada área que nós rastejávamos pela vida, esse tempo que estamos vivendo no casulo vai servir para que nós tenhamos asas para voar em circunstâncias e situações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Adorei tomar um chazinho com você, querida. Eu que adorei, amiga querida. Olha... E, gente, fica a receita. Faz um chá aí, a lá Londres ou a lá Brasil. Ali, a lá Brasil. Falou, e toma aí com os seus amigos nessa tarde.